E para fechar com chave de ouro aí, a gente vai falar do nosso queridinho do Brasil, que é o nosso Always On Availability Groups. É uma solução que originalmente dizem que o pai dela é o Database Mirroring, mas é e não é. Ele pegou o mesmo conceito, né, mas até mesmo quando eu estava lá na Microsoft, eu vi muito material e palestras, reuniões internas com o time, com a galera que trabalha dentro do produto do Always On, e ele foi totalmente reescrito. Não é a mesma engine, não é a mesma lógica interna do Mirroring. Então a replicação ela foi reescrita, faz compactação, então é outra coisa, mas o conceito, a base do nosso AG é basicamente semelhante, que é você imaginemos que a gente tem nosso SQL1, SQL2 e SQL3 como sendo o nome do nosso servidor. Então tem um servidor que chama SQL1, um servidor que chama SQL2 e um servidor lá na nuvem que chama SQL3. Esse cara aqui, digamos que esse aqui é meu data center local. Esse é meu data center local e aqui no SQL1 eu tenho vários bancos de dados. Então, eu tenho 10 bancos de dados do meu setor financeiro, eu tenho 5 bancos de dados que são referentes à contabilidade, e assim sucessivamente. Então, o que o SQL Availability Groups faz? Eu vou criar grupos de disponibilidade, então eu posso pegar aqui 10 bases do financeiro, por exemplo, e falar que essas bases estão agrupadas em um grupo de disponibilidade. E assim sendo, elas vão ter também um nome virtual, que eu posso chamar aqui de, por exemplo, esse é o nome do AG SQLDB, não é o nome do meu listener. Então, eu vou criar um AG para o meu SQLDB com essas 10 bases. Não necessariamente todas as bases da instância precisam estar no meu AG. Isso é um ponto interessante. Então, eu tenho 100 bases, mas só 10 delas são críticas. Eu crio uma base, um Availability Groups com essas 10 bases. A aplicação vai se conectar no nome virtual que eu vou criar aqui dentro desse AG. Pode ser, por exemplo, um listener, contabilidade, por exemplo. E a aplicação se conecta aqui e ela vai verificar onde é que está o primário desse grupo de banco de dados. Então, no meu caso aqui, eu tenho 10 bancos de dados nesse meu grupo de disponibilidade, replicando de forma síncrona para o SQL 02. Então, se alguma coisa acontecer no meu SQL 01, automaticamente esse AG vai fazer failover para o SQL 2. Repare, não é o serviço do SQL Server. Isso é controlado pelo Windows Server Failover Cluster, né? Eu até passei aqui que eu tenho o meu SQL Prod como o listener, então eu criei esse listener aqui, pode ter vários AGs dentro de uma mesma instância, mais de um. Então, se o Windows Server Failover Cluster, que está esses dois servidores aqui em cluster, por exemplo, se um falhar, ele vai fazer o failover desse AG. E esse AG, se tiver somente 10 bancos de dados, os outros bancos de dados que não estão dentro de nenhum AG, eles não vão sofrer um failover. Ele vai ficar aqui em estado de falha junto com o servidor. E aí eu vou fazer com que esses meus 10 bancos de dados passem a estar disponíveis como os primários no SQL 2. E assim eu posso criar várias cópias síncronas e várias cópias assíncronas. Então, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho uma réplica primária, que é o SQL 01, replicando de uma forma síncrona os 10 bancos do meu AG para o SQL 02 e de uma fórmula assíncrona os 10 bancos do meu AG para uma VM que eu tenho lá no Azure, por exemplo. Tá? E qual que é o cenário aqui? Eu posso considerar que aqui no SQL 01 e 02, como é uma replicação síncrona, no caso de um failover, eu vou... um detalhe para o failover, tende a ser muito mais rápido do que o failover do cluster FCI. E o motivo disso é que o serviço já está iniciado aqui e o serviço já está iniciado aqui.
Eu já tenho meus logins criados aqui, já tenho meus logins criados aqui. Quando você faz um failover, a única coisa que precisa ser refeita e desfeita são as transações que estão em curso. Mas o SQL Server não precisa subir serviço, não precisa iniciar serviço, não precisa conectar com discos. Eu tenho uma cópia, eu posso inclusive ter discos locais, físicos, anexados aqui, atachados ao meu servidor. Ou, obviamente, eu posso ter um storage entregando só para esse servidor e de entregas na storage também que seja só para esse servidor. Mas eu não tenho mais aquela questão de discos compartilhados. Isso, inclusive, me protege se houver uma falha no nível de disco nessa instância. Os meus dados são replicados aqui e são replicados aqui também. Então, eu passo a ter, além da alta disponibilidade, porque eu tenho réplica síncrona com failover automático, eu passo a ter aqui uma recuperação de desastre. Isso pode ser uma VM no Azure, mas pode ser também em outro data center. Pode ser uma VLAN estendida que você faz o seu cluster em um bairro da sua cidade, ou em outro bairro, ou em uma cidade, um em São Paulo, e um no Rio de Janeiro. Né? Você vai ter, como é replicação assíncrona, isso tende a não atrapalhar a sua base primária. E essa solução, a beleza dela é que você pega HDR, ou alta disponibilidade e recuperação de desastre, numa mesma solução, que é o Always On Availability Groups. Você está com seus requisitos de alta disponibilidade e recuperação de desastre cobertos, se for bem planejado e bem executado, né? Você consegue aí prover para o seu negócio, para o seu serviço, tanto alta disponibilidade quanto reparação de desastre. Fabrício, esqueci de algo? Você queira acrescentar aí? Vamos lá, vamos comparar um pouco essa daí com os problemas que a gente tinha nas outras soluções. Estava lá no Mirror, caía uma máquina, virava para outra, a aplicação tinha que mudar na mão lá, connect string, etc. Isso foi resolvido com aquele SQLDB prod ali, que é o listener. Então agora sua aplicação aponta para um lugar só e se o seu banco virar de um lado para o outro, é transparente para ela. Outro problema que a gente tinha no cluster, que era aquele disco único, como o Edivaldo falou, acabou isso daí, que o seu dado também é replicado. Então você pode fazer aquele esquema de atualizar de um lado, depois atualizar do outro, fazer failover bonitinho para atualizar o Windows, e você tem essa solução rápida, e você não tem aquele problema que a gente tinha lá, que é um disco único, seu storage, se queimar o storage, você teria problema. Então lá te dava CPU e memória, placa-mãe, de alta disponibilidade, aqui está te dando tudo isso mais o disco. Então é uma alta disponibilidade completa, vamos dizer assim, de um servidor inteiro, fisicamente, todos os recursos dele, você tem ele lá do outro lado, pronto para subir, se tiver problema em qualquer componente de um lado. Exatamente. E se você... Empresas grandes, geralmente o cluster, o SQL Server in Cluster, o FCI, eles criam um cluster em um data center, um cluster em outro data center e fazem a replicação de storage aqui. Isso é uma solução extremamente cara. O licenciamento disso é muito caro. E aí, o que você pode fazer? O Always On Availability Groups, ele te oferece essa replicação ao custo da licença do SQL que você já vai ter. Então, para você fazer, por exemplo, um FCI aqui, você deve pagar a licença do SQL mais a licença do seu software da storage para replicar esses dados. O Always On AG já faz isso para você. Perfeito. E um outro problema que ele resolve, que eu esqueci de falar, é consulta, relatório, select, Edivaldo. A gente consegue fazer isso agora no 02, finalmente, com tudo no 02, espelhado, no 03. síncrono. Resolveu o nosso problema do logship, replicação e do mirror? Agora você não precisa mais ter D-1, D-10 minutos, né? Então, como aqui é síncrono, os dados, se você atualizar vamos dar um exemplo prático aqui. Você vê aqui no SQL DB Prod, tá? E mudou o endereço do Fabrício
de Vitória para São Paulo. Está crescendo muito, Vitória não está mais suportando, e aí atualizou em São Paulo. A aplicação que veio aqui, se conectou, ela veio aqui no primário, fez todo o processo, né? Foi no disco, pegou o dado do Fabrício, trouxe para a memória, gravou no Transaction Log, veio aqui no 02, gravou no Transaction Log daqui, voltou para cá, e só então ela voltou aqui para a aplicação e falou assim, ó, beleza, Fabrício agora está em São Paulo. Então, se você mandar um select, uma consulta aqui, tudo isso é configurável. Mas se você mandar uma consulta, e aí você inclusive tem como fazer um apontamento na string de conexão das suas aplicações de relatório, que elas também venham aqui no seu SQL Prod, mas se ela tiver um application intent igual a read only, o próprio listener vai direcionar ela para esse cara aqui, para o secundário. Primeiro para cá, depois para cá, mas ele vai fazer a leitura já no secundário. E isso é um ponto muito bom, porque você tira a carga do seu primário de leitura e começa aí a distribuir os trabalhos. Tem uns prós e contras aí que a gente vai falar também nos pontos positivos e negativos, mas um dos prós é que você pode ler das réplicas secundárias. E ler dado bem atualizado. Então acabou, você pode virar o seu relatório principal da produção lá que o diretor usa ou que o cliente top usa, porque o seu dado real vai estar ali, vai estar lá, é síncrono. Se tiver síncrono, igual o Edivaldo mostrou, o Fabrício já vai estar lá morando em São Paulo no secundário até antes do primário. Eu tenho um cenário desse aqui. Eu tenho 2 data centers diferentes. Tá? Um fica numa região de Dublin, outro fica na outra. Eu tenho 2 servidores em cada data center. E por uma questão de negócio, eles preferem replicar de uma forma síncrona entre os data centers. E todo relatório é mandado para cá. Então, o relatório sai com tempo real, com dado de produção, mas ele processado no outro servidor. O servidor primário de produção aqui fica só realmente para atender as transações OLTP, as transações de negócio. Show de bola. Tem muito mais coisa para falar do AG, muito mais detalhes, muito mais coisas boas que dá para fazer. E isso aí vai estar muito, mas muito detalhado nos módulos que vem a seguir aí do pacotão do curso, né? São vários mini módulos, não mini módulos, mas a gente vai detalhar bastante nos 10 módulos. E aí, pontos positivos. Não vai caber na tela aqui, eu sou fã do AG. Desde que ele nasceu em 2012, aí eu procurei estudar, montar lab, montar nos ambientes onde eu suportava, onde eu dava suporte e consultoria, desde que fosse o que era necessário, né? Como eu disse, eu acho que tem até um post no meu blog a respeito disso. Você não pode querer instalar uma última tecnologia só para falar que tem. Às vezes você vai gastar dinheiro à toa com um AG onde um database mirroring te atende. Então, os pontos positivos aí. Você pode replicar grupos de banco de dados, não necessariamente mais com relação ao mirroring, por exemplo. Se você tivesse 100 bancos de dados numa instância, você teria que fazer um mirroring de 1 a 1 para os 100 bancos de dados. Aqui você faz um AG, insere os 100 bancos de dados no AG e está replicado. E você pode inserir 51, 50 em outro, 30, 30, 30 e deixar 10 fora. Então é muito flexível, é muito dinâmico a possibilidade que você tem. Uma outra possibilidade é que você pode fazer backup nas réplicas secundárias. E aí ganha um doce quem souber o porquê desse asterisco, que isso aqui é uma pegadinha. Esse backup nas secundárias, só o backup de log. Então, você pode distribuir o seu backup de log em todas as suas réplicas secundárias, mesmo as assíncronas, e o AG vai ter uma inteligência, uma lógica para atualizar todos os LSNs nos metadados aí, se você precisar fazer um restore, qualquer um desses backups que você faz em qualquer das instâncias, você vai ter, vai servir para o seu restore chain.
Então, o backup full, aquele que você precisa para dar início no processo de restore. Então, lembrando, todo o processo de restore começa com backup full. Esse backup full não pode ser tirado numa réplica secundária do seu AG. Se você precisa de um backup full para atualizar os seus ambientes de desenvolvimento ou atualizar o seu ambiente de homologação, esse sim você pode tirar na secundária. Mas aí você precisa vir com um parâmetro que é o copy only. E esse cara não vai lá na base de dados, na páginazinha da DCM, que é diferente ao Change Map, não vou entrar tanto em detalhe aqui não, mas o treinamento de backup vai ter isso, ou já tem, né, nesse momento. Mas ele não vai limpar a DCM. Então, se você fizer com copy only, você consegue fazer em qualquer réplica. Mas se o seu backup for o backup do seu processo de backup normal, da sua política de backup, esse backup full só pode ser tirado na base primária, na réplica primária. E uma coisa interessante, como no SQL Server FCI, você tem acesso aí via um nome virtual, que é o listener, e através desse listener, você vai abstrair o nome da instância e aí, consequentemente, qualquer servidor que esteja como aquele grupo de banco de dados primário, você consegue acessá-los. Um detalhe interessante é que, se você tiver uma instância A com 100 bancos de dados, você criou um AG com 10 apenas daqueles, e você tiver uma instância B, que é a secundária, com 30 bancos de dados, os seus 10 bancos vão passar a estar lá, e se você vier se conectar com o listener, e a primária for a B, por exemplo, você vai ver todos os bancos de dados. Mas o ponto aqui é que ele está te direcionando para a instância onde está o seu grupo de banco de dados. Os outros que estão lá, que não pertencem ao seu AG, também vai ficar visível, desde que você tenha acesso, você vai conseguir acessar os dados lá. O principal ponto negativo é que você tem que controlar logins, jobs, bases de sistemas, que elas ainda não são replicadas. Então, e aí você tem que desenvolver à parte uma lógica para comparar os jobs, comparar os logins, como eu disse anteriormente já, os logins com o mesmo SID e por aí vai. Dizem a quem acha que o AG é complexo de instalar, eu particularmente não acho que é bem intuitivo. As telinhas, como sempre, ali da Microsoft para você fazer o deploy de alguma coisa, é bem tranquilo. Algum item que você queira acrescentar? Alguma... Só a parte do backup. Na prática, a gente tem um cliente grande que faz o uso desse backup do log no secundário. E um outro ponto também que eu vejo no dia a dia, a gente tem outros clientes que volta e meia pede, me dá um backup full para fazer uma atualização aqui, ou agenda um backup full especial para amanhã à noite. E aí você quer usar o copy only, são bases gigantes, e nesse caso a gente poderia usar esse secundário para fazer essa copy only aí para o cara, um backupzinho especial que sai fora da toda a sua cadeia de backup normal, de full, de filog lá. Então, essa solução ajuda a gente. Com relação à complexidade, eu acho que o maior medo da galera, o maior problema é a questão do cluster que ele acaba tendo aí por baixo desse cara, e o pessoal ainda tem um certo receio de problemas no passado e etc. Mas que eu acredito que seja bem mais estabilizado aí nas versões mais novas de Windows, junto com o SQL Server. As versões mais novas, inclusive do SQL, já possibilita você instalar AG sem cluster. Só que ainda não está muito popular e não está muito... Eu não vi em muitos lugares ainda. Então, o mais comum é você ter um Windows Cluster instalado, o SQL Server instalado standalone em cada servidor e montar aí o seu AG. Show de bola. E aí, o AG nasceu em 2012, né, com várias novidades, com réplicas assíncronas e síncronas, e com algumas limitações que a Microsoft ainda não conseguia aposentar o Database Mirroring. Ainda não conseguiu, ele ainda está lá. Mas aí, no 2016, nasceu o AG Basic, que basicamente ele
tem a missão aí de acabar com o Database Mirroring, mas ele não é mais um requisito, uma exclusividade da versão Enterprise do SQL Server. Você pode usar a versão Standard. E aí tem algumas limitações, são os máximo de dois nós ou 2 servidores. Você pode ter o listener, mas você, por exemplo, tem algumas restrições, né? Mas você consegue também ter o listener. Eu particularmente não vi muito esse tipo de AG, talvez pelo as empresas, a criticidade dos negócios que eu venho atuando, as empresas preferem pagar e ter a disponibilidade e tudo ofertado pelo Enterprise. Você já teve algum caso, Fabrício, com a GBase que... Já sim. Então aqui a gente já atende todos os tipos de cliente, e o cliente está sempre ligado em custo, exceto os clientes gigantes, igual você falou, que fazem um investimento mesmo, mas muitos clientes nossos estão sempre ali contando para reduzir o máximo possível de custo, e só tem Standard, não tem Enterprise, e a gente já instalou alguns Always On Basic. O Always On, antes desse cara aí, só funcionava no Enterprise, então só quem tinha Enterprise usava esse cara. Então ele nasceu aí no Standard para falar, agora finalmente vão matar o Mirror, botaram aí o Always On Standard. Só que tem algumas limitações, igual o Mirror tem, então quando você bota um Always On Basic, fica parecido com o Mirror, você não escreve no secundário, você não faz leitura no secundário, desculpa, você não consegue fazer o backup no secundário, mesma coisa, o secundário fica lá parado, só recebendo dado, você não usa ele. Exceto se você fizer um snapshot, igual você consegue fazer lá no Mirror também. É o Mirror bonitinho com outro nome, né? É o Mirror, mas teve melhoria. Então, você tem uma base, cara, esse cara é bem melhor com o Mirror, bem melhor assim. É melhor com o Mirror, dá um pouco mais de trabalho, tem essa questão do cluster, mas é melhor com o Mirror. Por quê? Porque o Mirror, no Standard, ele só funciona síncrono. Gravem isso. No Mirror, no Standard, ele só funciona síncrono. Então, se o ambiente tem bilhões de transações, você não consegue manter um Mirror síncrono por algum motivo, ou o site é afastado, o assíncrono é bem melhor para você. E o Always On Basic funciona no Standard com assíncrono, que a gente não tinha no Mirror. E a outra coisa também sensacional é o Witness. O Witness nesse cara funciona e você vai ter lá, não vai precisar mais mudar na aplicação igual você tinha que fazer no Mirror. Quando que o Mirror ainda a galera está escolhendo ele? Por quais motivos? Vou listar 2. Não precisa de cluster embaixo, não tem nada de pedir para InfP e configurar isso e aquilo. Isso ainda é uma barreira que existe nas empresas. Porque a dificuldade é mais e complexidade é mais para administrar, etc. Mas você tem um DBA lá bom, o cara vai resolver isso aí fácil. E a outra esqueci da outra, me lembrei, Edivaldo. Então é o cluster. Ah, lembrei. A outra é a quantidade de bases. Quantidade de bases. Você tem que montar um AG para cada base. Então, quando você monta, o Edivaldo falou, você consegue montar um AG e adicionar 10, 20, 100 bases dentro de um mesmo AG, elas fazem failover juntas. Aqui não, é um para um. O Always On Base tem a limitação de uma base por AG. Se quer montar com 10, você tem que criar 10 AG e botar uma base dentro deles. Então dá um trabalhinho a mais aí para criar isso. Beleza? Seguimos. E aí, para fechar, os nossos casos de uso nas empresas. Tem um servidor secundário que precisa de relatórios em tempo real e, nesse caso, você tira o processamento, a carga do seu servidor de produção e, como eu já mostrei no exemplo do desenho, você passa a processar os seus relatórios, suas consultas pesadas, às vezes até não escritas da melhor forma possível, lá no servidor secundário, que não vai afetar o seu servidor de produção. E tem um segundo caso aí, que eu acho que foi até um caso da PowerTunnel. Fabrício, quiser falar disso aí? Isso. Esse é o caso que eu falei lá na parte do snapshot do Mirror, que era o cliente que tem o Standard, não tinha grana para ter um Enterprise e queria balancear um pouco a carga do servidor dele. Então, o que
que a gente tentou fazer o log shipping, fazendo aquele restore a cada 3 horas, só que como eu falei lá atrás, demorou 1 hora, 40 minutos, 30 minutos para restaurar os logs de tanta transação que esse cara tinha. Aí o que a gente fez? A gente configurou um Always On Basic, espelhando os dados daquela base, mantendo ela lá com dado atualizado, síncrono, e tirava snapshot a cada 3 horas. Essa tirada de snapshot, ela em vários momentos é bem rápida, porque também depende se tem uma transação grande rodando lá no servidor de produção, isso atrasa um pouquinho, mas olhando a média dela, foi muito mais rápido do que o Logship, e isso ficou bem viável para ele. Tinha atualizações que demoravam 1 minuto para fazer, 30 segundos, coisa bem rápida comparada aos 30 minutos que a gente tinha lá no Logship. Então, para eles, atendeu, a cada 3 horas a gente mata tudo que tem no ambiente deles e recria esse snapshot, e eles apontam o relatório para essa basezinha, e foi um case aí bem legal, que o cliente está usando até hoje, ficou lá feliz da vida. Legal. Então, casos reais de uso, eu venho estudando e trabalhando com a AG desde que ele nasceu, em 2012. Na empresa que eu estou atualmente aqui, por exemplo, a gente tem esse cenário com tudo aqui está em AG, tem vários grupos de disponibilidade em instâncias e servidores diferentes, e eles usam muito aqui essa parte de jogar relatório para a secundária, passando pelo listener, e já na string de conexão, levando para a secundária, e com isso você garante que o seu servidor primário vai estar ali só para processar as transações de clientes, as transações do seu ambiente OLTP. Isso é bem bacana, bem interessante. Então, com isso aí, a gente está fechando essa parte. Rivaldo, só mais uma palhinha. A gente falou de apontar relatório para o secundário, mas só para enfatizar mais um pouco essa parte, as áreas de BI têm crescido demais nas empresas. Então, BI hoje, principalmente BI Microsoft, está lá primeiro no Gartner, Power BI, e isso está crescendo demais. E o sonho das empresas aí, da galera do BI lá, do setor de BI de negócios, cara, eles ficam felizes da vida, a melhor coisa do mundo para eles é ter um Always On com leitura no secundário. Ele tem um dado na hora, atualizado o tempo todo, sem a TI ficar no pé deles. Olha, você está atrapalhando minha base de produção, está aqui me atrapalhando a vender isso e isso. Não. Agora, a gente tem vários clientes críticos que tem lá a transação o tempo todo, o site dele principal não pode passar de 10 segundos, 20 segundos de transações ali, e o BI destrói o servidor secundário, sem atrapalhar lá a produção do cara. E tem dado atualizado, bonitinho, para ele utilizar. Então, quem está olhando também a parte de BI da empresa, desenvolver isso, essa solução é bem legal. Eu conseguiria ficar aqui a noite inteira falando bem do AG, que é uma solução fantástica. Ela cobre o que falta do FCI, né? Que não é o que falta, não é o propósito dele, mas você consegue cobrir alta disponibilidade, recuperação de desastre, não é balanceamento de carga, mas você consegue tirar as leituras para as réplicas secundárias. Tem muita coisa aí que você pode fazer que tende a melhorar muito aí o seu ambiente transacional. Fechamos? Eu acho que por aqui. Fechamos. Então, pessoal, a gente conclui aqui esse overview das principais soluções de alta disponibilidade e recuperação de desastre presentes no SQL Server, e daqui para frente a gente vai ter os outros módulos que vai detalhar muito mais o SQL Server in Cluster, Windows Cluster e o SQL Server Always On Availability Groups. Então, a gente passou aí alguns minutos, falamos aí de alguns vídeos sobre cluster e sobre Always On. Poucos minutos, vocês assistiram. E agora a gente vai ter mais 9 módulos, 9, com horas de curso, 2, 3, 4 horas, não sabemos ainda, falando sobre essas duas partes aí, sobre essas duas soluções. Então, o que a gente falou em minutos, agora nós vamos ter 9 módulos detalhando isso. Então, é muita coisa que vem por aí, e é um material aí que a gente ainda é difícil encontrar aqui no Brasil. Então, fiquem aí, assistam, aproveitem, que vem muita coisa aí pela frente ainda. Beleza? Vamos lá.